Não contavam com a minha astúcia. Tudo bem com vocês? Que maravilha. Estou vendo um irmão querido ali com a camisa do Chapolin. Fica de pé aí, brother. Aí, ó, isso aí que é gente de oração, olha aí. Gente ligada com o pastor, não é não? No final me procura que você vai poder me dar um abraço. Tudo bom? Quem está feliz de estar na casa de Deus? Hoje eu vou pregar a palavra do Senhor, vestido com essa roupa maravilhosa, que certamente está mais bonito do que a que eu estava com ela. Vamos ler então o Salmo 121, que diz: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O título dessa mensagem é: e agora, quem poderá me defender? O ser humano, ele precisa de sustento. Nós precisamos na nossa vida de apoio. Você sabia que a palavra em espanhol espalda, que é costas, é o encosto da cadeira. Você encosta. Uma vez eu sentei numa cadeira de Satanás, que eu sentei e o encosto era mentiroso. Eu virei. Porque ela estava no chão, mas ela não me deu apoio. Ela não me deu sustento. Na vida, os seres humanos não suportam viver sem apoio. E a gente vai criando ao longo da vida mecanismos e formas de se defender. Porque a gente não consegue viver sem determinadas coisas que vão vai tirando de nós aquele sentimento de indefeso. O ser humano não gosta de ser indefeso. E é nesse momento da vida que entram os chapolins, né? Desenho de chapolim, gente, é tudo igual. Começa, aí tem um problema, aí o bife da dona Florinda lá estraga, sei lá, o carro do outro. Aí de repente, e agora quem poderá me defender? E de repente vem um chapolim que mais atrapalha do que ajuda, não é? Na vida, eu e você somos a mesma coisa. A lição mais importante que eu aprendi no cristianismo, ou melhor, mais difícil que eu aprendi caminhando com Cristo até hoje, é a lição da dependência. Fala comigo, dependência. Gente, depender de Deus não é brincadeira. Porque não tem como você depender dele e depender de outras coisas ao mesmo tempo. Precisamos aprender a depender de Deus. Olha para quem está do seu lado e fala assim: eu preciso aprender a depender de Deus. Quando os problemas vêm na minha vida e na sua vida, você recorre a quê? Quando os problemas batem na sua porta, você recorre a quem? Quem é ou o que é o seu socorro? O salmista diz: eleva os meus olhos para os montes, porque no passado, quando havia guerra, quando havia pestes, quando havia falta de qualquer coisa, naturalmente a população na Idade Antiga e na Idade Média subia para os montes. Era natural fugir para as montanhas. Então o salmista está dizendo: eu levanto os meus olhos para as montanhas, que é o natural. Eu vou correr para as montanhas, que é o que todo mundo faz. De onde me virá o socorro? Vai ser correr para a montanha que vai me ajudar? Não, o meu socorro vem do Senhor, que criou inclusive a montanha. Precisamos terminar o ano aprendendo a depender de Deus. Mas geralmente a gente depende de três coisas. Primeira coisa que a gente depende, se você quiser anotar, anote. Mas se não tiver a fim de anotar, eu te recomendo a anotar assim mesmo. Anote. Primeira coisa que a gente na vida aprende a depender. A gente aprende a depender das pessoas. Geralmente chega alguém para você e fala assim: siga-me os bons. E você fala: eu vou atrás dessa pessoa, eu vou com ela. E a gente começa a criar uma relação de dependência. Dependência financeira, dependência espiritual, dependência emocional, dependência amorosa. O ser humano está tão carente que quando ele encontra um amor, ele entrega todo o amor. As pessoas não sabem se entregar aos poucos, não. Um mês de namoro já está falando: você é tudo para mim. Mas você não conhecia essa porcaria tem 30 dias. A pessoa começa a trabalhar numa empresa ou começa a ganhar dinheiro
Gente, é interessante o que dinheiro faz. Eu já vi as pessoas mudarem a opinião dela. Eu já vi a pessoa era atleticana, ela virar cruzeirense, e cruzeirense virar atleticano, porque o patrão que está dando dinheiro, a relação de dependência de quem está dando dinheiro para ela é tão grande, que ela muda tudo por causa de dinheiro. Eu já vi pessoas criando dependência espiritual. É triste falar isso. Eu conheço igrejas que as ovelhas não podem vender um carro, não podem namorar, não pode fazer um curso sem antes perguntar para o pastor: pastor, eu posso fazer fisioterapia? De jeito nenhum. Você ficou doido? De forma alguma. Deus está me falando que você vai fazer história. Pastor, mas eu nem sei o que é isso que você está falando. Não, mas é o que eu estou... Então, as pessoas hoje criaram uma relação de dependência com gente. Como não tem um relacionamento profundo com o Senhor, elas colocam toda a expectativa de ser feliz em quem está do lado. Só que quem está do lado é mais um boca fedida. Vamos supor que o Chapolin fosse de verdade, gente. E você, na hora que tivesse um problema, gritasse: e agora, quem poderá me defender? E ele chegasse. Adiantava alguma coisa? Adiantava alguma coisa? Não! Mas a gente insiste em achar que alguém vai nos ajudar. Deus pode levantar pessoas para mudar a nossa história, sim ou não? Mas você pode ficar dependendo disso? Você pode levantar de manhã e falar assim: é hoje que eles vão me chamar, é hoje que eu vou receber aquela notícia, é hoje que ela vai se declarar para mim, é hoje que eles vão depositar aquele dinheiro, é hoje, eu tenho notícia para te dar. Não vai vir ajuda do ser humano para você. Pastor, não fala assim não, eu estou contando com isso agora no fim do ano. Sabe todas as decepções que você teve na vida? Foi porque você esperou que as pessoas fizessem por você o que só Deus pode fazer. Sua mãe é só sua mãe, ela não é Jesus não. Seu marido é só seu marido, ele não é Jesus. Estou casado há 20 anos com essa mulher. Eu fiz tanta raiva nela quanto eu fiz alegria. Eu estou no altar, eu tenho que falar a verdade. Acho que eu fiz um pouquinho mais de raiva do que de alegria. Não estou brincando. A gente conversava sobre o nosso relacionamento hoje, essa semana. Então você pega e fala assim: ah, mas você é o pastor Lucinho. É esse que é o problema. Por que você acha que eu me vesti com essa roupa? Para mostrar para você que toda vez que você pega uma dependência que é para dar para Deus e dar para alguém, prepara, porque lá vem uma tragédia. Lá vem uma tragédia. Segunda coisa que a gente coloca a nossa dependência são nos bens. Fala comigo, bens. Colocamos a nossa confiança em objetos e no dinheiro. Nos objetos e no dinheiro. É interessante que a pessoa é pobre, ela depende tanto de Deus, né? Senhor, eu só tenho o Senhor, Pai. É lógico, você só tem eu mesmo, né? Um dia um irmão subiu no púlpito, isso é um fato real. Ele falou: irmãos, um dia eu cheguei nessa igreja, eu só tinha 10 reais. E a palavra falou ao meu coração, e o pastor falou: dependa de Deus, dá tudo para Deus. Eu peguei os 10 reais e dei. Irmão, sabe o que aconteceu? Passaram uns 3 anos e meio, eu sou um dos maiores milionários dessa cidade. Isso é de verdade, aconteceu aqui no Brasil. E eu tenho tanto dinheiro hoje, e Deus me abençoou hoje. Mas lá no início, eu tive a coragem de entregar tudo para o Senhor. Aí todo mundo aplaudiu. Uma senhora levantou lá no meio da igreja e falou assim: eu duvido que você faz de novo. É fácil cantar: tudo entregarei, quando você tem só 10 reais no bolso. Quero ver entregar a namorada, gata. Quero ver entregar o concurso que você passou. Quero ver entregar o carro zero. Quero ver você entregar a liderança do departamento que você sonhou em ter na igreja e finalmente o pastor te deu. Quero ver entregar o dinheiro. Quero ver entregar a reputação. Mas nessa noite, nós estamos aqui porque o Senhor nos convida nesse fim de ano a não depender de ninguém, de nenhum Chapolin, mas colocar nossa confiança somente em Deus. Diga comigo: dependência de Deus se aprende. Diga de novo: dependência de Deus se aprende.
Terceira coisa que a gente coloca a nossa dependência são em situações. Por exemplo, descansar, dormir, viajar, ter saúde, comer. As pessoas são muito boazinhas se todo mundo tomou café da manhã. Mas você quer ver a pessoa começar a ficar desesperada? Deu 11 horas, ela não comeu. Deu 2 da tarde, ela não comeu. Senhor, eu só dependo do Senhor, Deus. Eu tenho um tio, tomara que ele esteja assistindo, é você mesmo que eu estou falando, tio. Eu tenho um tio que quando dá a hora do almoço, ele não almoça, ele começa a falar assim, a vida não tem sentido não. Não estou aqui exagerando não. Inclusive foram os meus outros tios que falaram, olha como é que o seu tio é. Vai dando... Aí ele come. Gente, volta a falar versículo, tranquilamente. Então olha para mim, sabe por que a gente está muito tranquilo aqui hoje? Porque você dormiu. Então quando a gente dorme, o dia é tão legal. Mas eu, por exemplo, essa noite não dormi. Já está virando rotina, né? Chegar aqui todo sábado e falar, eu não dormi essa noite. Eu quero ver você depender de Deus, e você ser tranquilo, e você passar o dia, não tendo dormido. Então a gente depende de circunstâncias, não é? De descanso, de saúde. Você quer ver todo mundo muito animado e muito confiante? É com saúde. Sumiu a saúde, Senhor, eu só tenho o Senhor. Hospitais ouviram mais orações sinceras do que muitas igrejas. Aeroportos viram muito mais beijos sinceros do que muitos casamentos. Então, se tira aquilo da pessoa, ela fica desesperada. Minha irmã me procurou e falou, pastor, sabe o que eu falei, Deus, eu tenho que aprender a depender do Senhor. Sabe que eu vou te entregar a coisa que eu mais gosto. Eu pensei comigo, ela falou assim, os filhos, o marido? Ela falou, o cafezinho da manhã. Gente, o dia que chegar na sua vida, o momento que o café da manhã for a coisa mais importante da sua vida, sério mesmo, sua vida está um lixo. Ela falou, pastor, eu fiz um propósito com Deus, eu fiquei 3 dias sem tomar café, mas eu desmaiava, passava mal, eu falava, a vida não presta, mas Deus me ensinou a depender dEle, e eu descobri que eu estava viciado em cafeína, que eu era uma pessoa que assim, o dia estava muito colorido se eu tomasse um café, mas eu descobri que o dia fica colorido, se eu começo com o Senhor no meu dia, na minha vida, na minha caminhada. Diga comigo, pessoas, bens, situação. Eu e você, todas as vezes que começamos a nos apoiar naquilo que não é Deus, Deus vem para poder dar um rodo na gente. O filho do capeta não. Gente, filho do diabo é a coisa mais interessante, porque o pai dele ajuda ele. Então você precisa entender uma coisa, você é filho do capeta? Os que for filho do capeta podiam levantar a mão só para a gente pôr tudo acertado. Então aqui não, né? Só veio filho de Deus aqui hoje? Então deixa eu te contar o que seu pai vai fazer com você. Acho que agora você talvez até vai querer mudar. Porque o seu pai não apoia suas falsas dependências. Mas o outro pai lá, cara, você erra, ele apoia tudo que você faz. Gente, uma pessoa adultera, e o capeta ajuda ele a encobrir o rastro do adultério 10 anos. Mas o crente adultera 10 minutos. Deus põe no WhatsApp. Fala comigo, meu Deus, não encobre meu pecado. Fala comigo, meu Deus, não apoia minhas falsas dependências. O Chapolin é isso. É um cara que chega, a frase do idiota: palma, palma, não priemos cânico. Ajuda o que é isso, Jesus? Não contavam com a minha astúcia. Ele faz tudo errado. É assim ou não é? Os recursos dessa vida não se comparam com o Senhor. Deus tem um ministério do puxa o rodo. Vou te mostrar, por exemplo, o que ele fez com um rapaz chamado José. José do Egito era um menino de Deus, sim ou não? Deus falou assim, eu vou ensinar esse menino a depender de mim. Sabe o que ele arrancou dele? A família. Muitas vezes na minha vida e na sua, sabe o que Deus vai ter que fazer para poder acabar de transformar a gente em homem e mulher de uma vez? Antigamente, sabe o que os antigos falavam, gente?
Eu estou vendo alguns amigos aqui, estou vendo ali o Carlito e a Dé, a gente sempre conversa sobre isso. Sabe o que o pessoal falava antigamente? Que para poder um homem acabar de virar homem, tinha que fazer o tiro de guerra. Tinha que fazer o exército. Quem já ouviu essa frase? Aí, 4 com mais de 40 só. Quem já ouviu essa frase de verdade? Menino que não fez o tiro de guerra, homem que não serviu o exército, não acabou de virar homem. Eles falam isso. A menina tinha que ficar em casa, cozinhando, aprendendo a fazer comida e fazendo enxoval. A mulher era preparada para casar, não era preparada para matar, era preparada para casar. A mulher antigamente era assim. Sabe o que Deus fez com José? Vou tirar a sua família. Vai ser seu tiro de guerra. Você vai ter que depender somente de mim. Todas as vezes que um pai vira para mim e fala assim: estou pensando em mandar meu filho para outro país, estou pensando em deixar meu filho fazer faculdade em outro lugar, estou pensando, e eu falo assim: deixa. E eu fico de longe assim. A Mimi fala comigo: pai, eu tenho uma irmã que mora na Inglaterra, né? Ai, deixa eu ir lá estudar com a tia Betânia. Eu falo: vai. Chega lá e fala, pedir comida e ninguém entender nada que ela está falando. Aí o anti-comida, aí eu falo assim: me not understand. Aí ela vai ter que sair com fome. Aí você fala: Senhor, eu só tenho o Senhor. Nessa terra ninguém me entende, pai. Lá em casa eu nem falava nada, a comida já estava na mesa, Senhor. Que vida difícil, Senhor. Quem sabe Deus não vai ter que tirar você da sua família para você aprender a depender dele. Não vai ter roupa passada, não vai ter caminha quente, não vai ter nada. Outro cara que Deus arrancou a coisa dele, Abraão. O que Deus tirou de Abraão? O seu filho. O cara ficou 25 anos esperando uma vitória. A vitória chega. Ficou com ele 8 anos mais ou menos. Quando o sorriso tinha 8 anos, a palavra Isaac significa sorriso. Quando o sorriso tinha 8 anos mais ou menos, Deus falou assim: roda no menino. Vamos ver se Abraão depende de mim, ou se ele só é fiel a mim se ele tiver um filho. Gente, Abraão era muito doido. Eu acabei de chegar de lá agora, do Monte Moriá. Abraão subiu, fez um altar, deitou o moleque, pegou a faca e enfiar na cara do filho dele. Quem está solteiro aqui não entende nada. Sabe de nada. Você sabe o que é isso? Você sacrificar seu filho. Sabe o que ele está dizendo para Deus? Deus, o Senhor é tudo para mim. Eu vou provar para o Senhor que a pessoa mais deliciosa que entra na minha vida não se compara ao chulé com quem o Senhor é. Você quer perder uma pessoa? Idolátria. Estou te dando uma dica aqui. Quer perder uma pessoa? Idolátria. Idolatra o pastor. O pastor fulano é tudo. Sem ele eu morro, eu corto os pulsos. Ele é o único homem de Deus que existe na terra. Começa a falar essa besteira para você ver. Deus cria uma situação para esse pastor te decepcionar, para você não caminhar mais com ele. Seu namorado, gente, eu não entendo. Eu estou pedindo vocês aqui, se eu ajoelhar, resolve. Deixa eu ajoelhar. Em nome, não precisa ser de Jesus não, de qualquer coisa. Quando vocês namorar, entrega o coração aos poucos, caramba. Para com essa carinha, eu tô olhando aqui, tá piscando assim na cara de alguns, ó. Tô carente, tô fácil demais, tá tranquilo aqui, só chegar. Tá igual a final da Copa do Brasil, tá fácil. Olha aqui, e se Deus tirar essa pessoa de você? Todo velório que você for, é Deus dizendo para você assim: eu continuo aqui. Você vai morrer porque essa pessoa morreu? Eu perdi minha querida mãe, eu morri? Olha o ministério do rodo, o que fez com Davi. Arrancou dele o reino temporariamente. Davi era rei de Israel, sim ou não? Mas durante um tempo Deus tirou dele o reino. E o filho dele assumiu o reino. E Davi virou um fujão, correndo pelo país, fugindo do próprio filho que queria matá-lo. Deixa eu te falar uma coisa, olha para mim. Deus pode tirar os seus cargos durante um tempo
tomar a sua empresa, tirar você da chefia durante um tempo. Porque muitos de nós somos muito legais para fazer a obra de Deus se a gente tiver cargo. A gente serve a Deus se tiver cargo. Sabe, ô pastor, estou fazendo um trabalho espetaculoso lá no Nárnia. Que legal, o que você está fazendo lá? Eu sou o pastor dos jovens da igreja de Covas Neves de Deus. Oh, que bênção. E se amanhã o pastor te tira o cargo? Eu mudo de igreja, vou embora. Vou ficar lá não, eu trabalho porque eu tenho um cargo. Se me tomar meu cargo, toma tudo que eu tenho. E agora, hein? Quem poderá me defender? Eu sei meu cargo, a minha reputação vai para onde? Que dodói. Davi perdeu o reino. Depois o reino voltou para ele. O que o ministério do rodo fez com o São Pedro? Arrancou dele a profissão. Pedro era pescador. E aí um dia ele estava pescando e um homem chegou e falou assim: oi, me segue, que a partir de hoje você vai ser pescador de homens. E depois que tudo aconteceu, lá em João 21, Pedro quis voltar a pescar. João capítulo 21, depois da ressurreição, depois de tudo, Pedro fala assim: eu vou pescar. Tipo, acabou esse negócio todo, foi bom estar com vocês, foi bom brincar com vocês, mas agora Jesus morreu, foi embora, eu vou voltar para a minha velha profissão. Diz a Bíblia que ele não pegou nada. Eu amo isso. O cara é bom numa área e não consegue vender. Ele é bom vendedor, mas ele não vende mais. Porque Deus tomou essa dependência, tirou sua profissão. Você não se perguntou por que Deus tirou esse emprego que você tinha, esse último emprego? Não, você ainda não fez esse questionamento para você, não. O que Deus está te dizendo com isso? Gente, Deus quer colocar a gente numa posição de dependência. Não é maldade de Deus, é que Ele quer ensinar a gente a levantar de manhã e dizer assim: Senhor, eu até tenho uma renda, eu até tenho uns amigos, eu até tenho uma igreja, eu até tenho um pastor, eu até tenho uma previsão de alguma coisa legal para vir, mas se o Senhor não me ajudar, morri. É Deus poder te abençoar e você agir como se não tivesse nada. É você olhar na sua conta, tem um dinheiro lá e você fala assim: Deus, é como não tem nada. Será que a gente consegue isso? Ou a gente não vai ficando confiante, vai criando aqueles suportes, vai dependendo. O Chapolin, eu estou sendo ajudado. Vai dar certo. Deus fala assim: puxa o rodo desse povo tudo aqui para mim, rápido. Eu vou ensinar eles a depender de mim. Vocês estão olhando para um cara que Deus puxou meu rodo. E que Deus me ensinou, algumas vezes de forma fácil, outras de forma muito difícil, a confiar só nele. Já houve uma pessoa na minha vida que eu não fazia nada sem perguntar a essa pessoa o que era para eu fazer. Sabe o que eu descobri? Eu vivo sem essa pessoa completamente. Deus já puxou meu rodo financeiro. Eu casado, 7 anos de casado, perdi meu emprego. Fiquei desesperado, o que eu vou fazer, Comecei a procurar emprego. E todas as portas se fecharam. Sabe o que Deus está dizendo para mim? Vai trabalhar na minha casa. Você é para ser pastor. Sabe o que eu dizia? Não. Primeiro eu vou ganhar muito dinheiro no secular. Quando eu for para a casa de Deus, eu não quero depender de igreja. E Deus falou: vai depender. Mas vai demais. Eu dependi tanto que eu recebi a cesta básica da igreja. Sabe o que é você vir para o púlpito para falar de oferta e receber cesta básica? Você tem que dizer: Deus, se o Senhor não me ajudar, não tem óleo na minha casa, não tem arroz. Eu não sei nem se é bom, gente, mas o Brasil prosperou tanto nos últimos 10 anos, que hoje é até difícil pregar um sermão desse, porque por pior que você esteja aqui, eu posso falar a verdade, eu não vi nessa igreja nenhuma vez um casal numa situação pior do que eu e a Patrícia casamos. A gente com 12 anos de casado não tinha carro, 12. Levava os meninos debaixo de chuva, debaixo de marquise. A gente escolheu um caminho que só tinha marquise. É até difícil pregar, porque o mais ferrado aqui hoje, o mais arrebentado, eu falo da Bíblia aqui, ele fala assim: acho que eu vou comprar. Eu estou falando de arrebentado. Eu estou falando daquele lugar de dependência de Deus que você fala assim: ou Ele me ajuda, ou Ele me ajuda, ou Ele me ajuda. Eu não tenho outra chance. Olha o que Deus fez com Daniel. Deus pediu a reputação de Daniel. O cara era o segundo homem do império e de repente espalhou a notícia de que ele era, na verdade, um traidor do rei.
Deus pode pedir a sua reputação? O que mais? Jesus. O que ele pediu de Jesus? Tudo. Gente, Jesus perdeu tudo. Jesus é o maior exemplo de dependência de Deus, é Cristo. Ele perdeu tudo. Ele perdeu os amigos, ele perdeu os discípulos, ele perdeu a família, ele perdeu os sonhos, ele não tinha nada. Jesus na cruz foi o cara mais injustiçado da história. Ele abriu mão de tudo, e no jardim do Getsemane ele fez a oração: Deus, se possível, me poupa disso tudo, mas se não, seja feita a tua vontade, porque eu dependo do Senhor. Sabe por que a gente não quer depender de Deus totalmente? Porque a gente ainda tem no fundo da nossa mente uma imagem de um Deus que vai fazer alguma coisa ruim com a gente. Porque se a gente confiasse que Ele é o Deus todo-poderoso, maravilhoso, a gente se entregava sem medo. Não, mas eu tenho que criar meus mecanismos de defesa. Eu tenho que ter... Gente, hoje quase toda esposa tem uma grana escondida do marido. Quase toda empresa tem um caixa 2, porque não confia. Não, a gente tem que ter uma reserva. Por quê? Não confia, não depende. Lucinho, o que é depender de Deus? 5 coisas, anote aí. Depender de Deus é depender da sabedoria dEle. Depender do quê? Sabedoria dEle. Leia comigo Provérbios capítulo 3, verso 5. Olha o que diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Primeira coisa que é depender de Deus é confiar na sabedoria de Deus. Gente, Deus sabe mais do que eu e você, sim ou não? Deus vê a sua vida, sabe como? Passado, presente e futuro ao mesmo tempo. Então quando você chora e fala: Senhor, eu estou aqui desesperado porque mais um ano que terminei eu sozinho. Só que Deus está vendo março de 2015 que você vai encontrar uma pessoa. Aí Deus racha de rir, porque Ele está vendo tudo e você só está vendo a novela no capítulo de hoje. Mas se você confiar na sabedoria de Deus, Ele vai dar para você todas as estratégias para você ser feliz. Tem uma música antiga que diz assim: bem melhor ainda do que todo saber é confiar que Deus sabe por mim. Deus sabe por mim. Você depende da sabedoria de Deus? Como que a gente obtém a sabedoria de Deus, pastor? Orando e lendo a Bíblia. Quando você ora, você fala com Deus: Deus, eu não sei o que fazer em tal situação, eu não sei o que fazer amanhã, eu tenho uma boleta depois da manhã, eu tenho um convite para fazer uma viagem, eu não sei se eu vou, me convidaram para fazer um negócio na igreja. E quando você lê a Bíblia, você está dizendo: Deus, agora fala comigo, me dá a sua sabedoria. Eu vou te dar um conselho: passe o dia perguntando para Deus o que fazer. Gente, eu estou falando de algo que eu tenho feito há muito tempo. Há muito tempo. Eu hoje, graças a Deus, tenho assim pessoas trabalhando para mim, eu tenho minha família, eu tenho amigos. Mas sabe o que Deus me ensinou? Lucinho, você tem que perguntar para mim. Vem em mim. Eu vou usar pessoas para te dar conselho, sim. Eu vou usar tudo. Mas eu quero que você bata na minha porta. Se você não tem procurado o Senhor nas situações difíceis da sua vida, você está vivendo na sua sabedoria, no seu achismo. Quem sabe você, comerciante que está aqui, fez toda a previsão de venda do seu fim de ano em cima do que você está vendendo no ano passado. Você não fez uma pergunta para Deus. Suas férias, gente, eu vou sair de férias em janeiro. Eu nunca orei sobre uma coisa na minha vida igual minhas férias. Eu oro tanto todos os dias, tanto, porque eu não tenho confiança na minha sabedoria para tirar umas férias. Que dirá para educar 2 meninos? Que dirá para manter um casamento? Que dirá para cuidar de uma mocidade? Gente, sabe o que eu falo com Deus quando eu falo de vocês? Eu não consigo falar, eu abro a boca e chorar. Eu falo: Deus de Israel, que primeira coisa, quem foi o doidão que me pôs para cuidar desses jovens? Segundo, Deus, aonde estão esses meninos agora? Senhor, olha quem está doente agora. Eu posso não saber seu nome, mas a minha oração vai todo dia atrás de você. Senhor, olha os jovens que estão sendo tentados da igreja Lagoinha. Põe a tua mão sobre aqueles que estão doentes. Olha aqueles que estão tristes no fim de ano, porque estão tomando bomba, porque estão doentes, a namorada terminou com ele e está com o melhor amigo dele.
Tem situações terríveis. Você confia na sabedoria de Deus? Você depende da sabedoria de Deus ou da sua? Lá na minha casa, foram fazer uma obra lá, e quando chegou lá no teto lá, tem uma encanação da água quente do prédio. E a obra que eu estava fazendo não tinha como passar essa encanação. E os pedreiros falaram, vai estragar toda a água quente do prédio. Eu falei, Espírito Santo, eu não entendo nem de Bíblia, que dirá de construção? Mas eu confio na tua sabedoria, me ensina aquilo que eu não sei. Gente, Jesus falou comigo assim, manda subir o piso 10 centímetros e passa o cano por dentro dos 10 centímetros. Eu virei pedreiro e falei assim, sobe o piso 10 centímetros e passa o cano. Ele falou assim, vai dar não. Eu falei, eu estou pagando, é uma opinião que eu dei ou eu estou te mandando? Eu estou te pedindo para fazer. Vão esperar o seu mestre de obra chegar, o seu João. Chega o seu João. Seu João, eu estou mandando o chegado aqui subir o piso 10 centímetros e passar o cano da água quente. Não vai dar certo não, seu Lúcio. Ô, seu João, então o senhor faz, beleza? Valeu. Tá lá, a encanação da água quente do prédio funcionando. Depois que for tudo pronto, o pedreiro vem me perguntar, você já mexeu com obra? Não, eu confio na sabedoria lá de cima. Estou fazendo coisas ano que vem, que eu tenho até medo de falar. Coisas que eu não conseguia fazer aqui no Brasil esse ano, eu já marquei de fazer em Israel, marquei de fazer na Europa, marquei de fazer nos Estados Unidos. Aonde, Lucinho, você está tirando? Eu não tenho capacidade de nada. Eu não sou profundo em nada. Quem entra na internet para me criticar está certíssimo. Nunca vi um cara mais raso. Sou eu, prazer. Só que quanto mais raso eu sou e quanto menos eu sei, mais ele me ensina o que eu faço. Só que muitos de nós estamos esperando o gabarito na mão. Você levanta de manhã e fala assim, Deus, cadê as respostas para essa semana? Chupa. Não vai vir resposta para ninguém se você não reganhar essa boca sua e falar, Deus, eu preciso do Senhor. Tem um menino interessado em mim e eu estou sabendo que ele está vindo conversar comigo. O que eu falo com esse moço? Deus tem que pôr a palavra no seu lábio. Você vai ter uma entrevista de emprego. Quem tem que dar essa entrevista não é você, é Deus que vai ter que te ensinar o que falar. Não, você vai lá na sua tora. Não, eu sou comerciante antigo, eu sei fazer as coisas. Pode deixar comigo. Chega lá e toma na cara. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Reconhece o Senhor e Ele endireitará todas as suas. Dependa de Deus, entregando a Ele a sua sabedoria e pegando a sabedoria dele em seu lugar. Põe a mão na sua mente. Diga, Deus, eu quero a tua sabedoria. Quero depender das tuas respostas para mim. Segunda coisa, depender de Deus é depender da sua força. Depender da sua força. É depender da sua força. Ai, eu já vou chorar. Não dá para falar disso sem não chorar. Porque eu tenho sido empurrado para o meu limite. Esse ano já teve dia que eu preguei 9 vezes. E tem alguma meia dúzia aqui dentro que me conheceu doente. E me conheceu frágil. E me conheceu. E hoje eu tenho uma força de um touro louco, doido. Tem um trem muito doido dentro de mim. Eu subo em cima da esteira, eu corro mais do que os moleques. Eu tenho força para ficar acordado, para dormir, para levantar, para pregar, para viajar. Eu falo com Deus, Deus, eu vou morrer. Deus, eu vou morrer. Deus, meu coração vai parar. Seja a força do meu coração. Me ajuda, Deus, não deixa eu pegar o diabetes, não, Senhor. Deus, eu não quero câncer, não, Deus. Não é para eu não ficar com câncer, não. É porque eu quero saúde, para eu pregar para o Senhor. Me dá, Pai, sabedoria. Me dá força. Sabe o que diz Isaías 40, verso 31? Os jovens se cansarão, os mancebos certamente cairão, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Força. Quem sabe você está chegando nesse fim de ano, dependendo da sua força, e você está morrendo, está aguentando nada. Só de ouvir eu falar aqui que eu virei à noite, você já dormiu aí.
Eu peço a Ele força, porque eu quero chegar aos 80, aos 90, com brilho nos olhos, falando alto. Não quero. Eu quero força. Eu quero depender da força dele. Eu passo o dia inteiro dizendo para ele: me dá força, Senhor. Me dá força essa madrugada. Eu entrei no avião, 3 da manhã eu estava de pé. Preguei ontem 3 vezes, não dormi. Entrei no avião em Maceió, saí pegando avião até chegar aqui. Dentro do avião eu falei assim: Deus, eu quero orar, eu quero ler a Bíblia e eu quero preparar o sermão. Mas eu estou com um sono muito maluco. O Senhor me mantém acordado. Ai, gente, dormi o piloto, mas eu fiquei acordado. E a minha mulher me conhece. Chega em casa, vamos fazer as coisas. Não tem essa de morrer, acabou o mundo. Não acabou o mundo, não. Vamos assistir filme, vamos namorar, vamos torcer pro galo, Depois eu dou autógrafo, agora não. Depois. Essa é outra parte da dependência. Nós alugamos um salão de festa aqui agora chamado Mineirão, né? E a gente está vendendo ingressos aí pro pessoal. Isso é Deus trabalhando a dependência dos meus amigos aí. É bom demais, né? Ai. Já viu que todo o título do galo é inédito? Difícil demais. Quem sabe você está vivendo na sua força. Deus, nessa noite, se você colocar sua dependência nele, Ele vai te dar força. Força muito louca, uma força. Você vai levantar de manhã e vai falar assim: sai da minha frente, que eu acordei. E você vai conquistar. E você, quanto mais velho vai ficar igual vinho, melhor. Quem quer a força de Deus aqui? Eu quero depender da força dele. Não depender dos meus recursos. Não depender da comida que eu como, da ginástica que eu faço, do remédio que eu tomo. Eu quero depender da força do Senhor. Põe sua mão assim sobre você, seu coração. Diga: Deus, eu dependo da tua força. Minha idade vai passar. Eu vou sofrer o desgaste do tempo. Mas com o Senhor, a força nunca acaba. O recurso é ilimitado. Eu dependo da tua força, da tua saúde em mim. Terceira coisa que é depender de Deus. Sabe o que é depender de Deus? É depender do tempo dele. Aí a coisa estava muito bom. Mas quando você fala de relógio, você fala da coisa que mais aborrece o ser humano. Deus sabe o tempo de todas as coisas. O que diz Eclesiastes lá? Há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Deus sabe qual que é o tempo certo para tudo. E Deus tem uma palavrinha terrível que Ele fala comigo, com você. Sabe o que é? Espera. Fazer o quê? Espera. Gente, meu pai está sentado ali. Eu sou um dos caras mais afobados que pisou na terra. Eu sou muito afobado. E eu fico desesperado. Agora eu até melhorei. E mesmo assim eu estou mais agitado e mais afobado que vocês tudo junto. Mas Deus, Ele vira para mim e para você e fala assim: filho, eu sei a hora que as coisas podem e não podem acontecer na sua vida. E o mais engraçado de Deus é que o tempo das coisas da sua vida não bate com quem está do lado. Só que a gente olha para quem está do lado e fala assim: Senhor, ela tem só 17 anos, já está namorando, Senhor. Eu tenho 27, eu tenho um hamster. Não é o mesmo tempo na vida de um e de outro. Olha o que eu vou ensinar para vocês aqui, preste muita atenção. Geralmente Deus pega os seus filhos e coloca numa geladeira durante um tempo. Mas quando a coisa desembola, vem tudo ao mesmo tempo. Você fala: Deus, para, por favor. Quem recebe essa palavra aqui? Olha o que eu vou falar para você. Enquanto você espera, Deus trabalha. Você quer trabalhar? Ele espera. Estou parecendo o Nelson, né? Hein?
Vou repetir de novo em japonês, que em multidão a gente fica sonso. Enquanto você espera, Deus trabalha. Então você está na geladeira, fofo? Ele está para te pôr na linha em breve. Ele está para te tirar do banco em breve. E Ele está para colocar você para fazer gol em breve. O tempo de Deus é perfeito, é lindo, para tudo. Muita gente ouve o meu testemunho da Paty e fala assim: poxa, vocês casaram aos 21 anos. Tudo bem, gente, nós somos eu e a Paty. Mas você é solteiro e tem carro. E eu e ela que com 12 anos de casado não tinha carro. É para comparar tudo? Vamos comparar. Sua mãe está viva, a minha morreu quando eu tinha 14 anos. Vamos dar um jeito na sua mãe também. Porque a pessoa quer a parte boa da vida do outro, mas não sabe o que ele passou de ruim. Esquece a vida de quem está do seu lado, cuida da sua. Pastor, eu gravei um CD, meu CD não rompeu ainda, eu sou pregador itinerante, ninguém me convida, estou sabendo que você tem 1.000, 2.000, 3.000 convites por mês. Irmão, é muita, você não sabe nada, não, senhor. Você não pode olhar a minha vida aqui hoje e fazer uma avaliação do que eu fui por hoje. Quantas geladeiras Deus me pôs. Quantos momentos na minha vida eu falei assim: acabou tudo. E eis que das cinzas, Ele fala assim: chegou o seu tempo de novo. Eu falei: Jesus, o senhor ficou doido? Olha a minha idade. Olha onde é que eu estou. Deus está... Vai. Toda vez que eu fico preocupado com a idade, eu lembro de Moisés. Deus começou a treta dele na vida de Moisés aos 80. Quem souber esperar vai receber o melhor de Deus. Mas quem não tiver paciência para esperar vai ficar com o segundo ou com o terceiro melhor. O melhor emprego vai vir para quem souber esperar. O melhor marido, a melhor esposa vai vir para quem souber esperar. Quem não souber esperar vai ficar com o bom. Quem souber esperar vai ficar com o ótimo. As pessoas a quem Deus mais pode dar são aquelas que têm mais paciência. Deus fala: filho, o fruto está quase maduro. Você quer comer ele quase maduro? Ou você quer esperar ele acabar de ficar maduro? Não, Senhor, eu estou numa fome, Senhor. Ai, Pai, me dá agora, papai. Beleza. Eu ia acabar de deixar amadurecer. Ia chegar para você num momento maravilhoso. Mas você está banado. Toma. Aí é igual eu em Valadares. O dia que lá em Valadares eu e um amigo meu comemos manga verde. Manga com queijo frito na panela. Meu amigo foi para o hospital, gente. Ele ficou internado vários dias, meu amigo. Eu não passei mal assim. É Jesus que me amou. Não tente responder a sua própria oração. Se quem está do seu lado não é Cristo, você também não é. Dependa de Deus. Não chama chapolim nenhum. Não dependa de ninguém, nem de você mesmo. Deus, eu vou fazer a minha hora. Porque aquele versículo diz: quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Ei, vamos embora. Vai, faz do seu jeito. É o Zé Abraão. Deus falou: Abraão, vou te dar um filho. Nossa, Jesus, está demorando demais. Estou pegando a Dona Maria, mas ela não engravida. Já sei. Traz a empregada aí, que ela está mais gata. Partiu para cima da mulher. Arrumou um menino. E todo dia quando você liga a televisão, você vê a confusão que está lá. O filho da escrava e o filho da livre. É os palestinos e os judeus hoje. Todo dia que você liga a televisão está lá. Por quê? Abraão não conseguiu esperar. Eu vou ajudar Deus. Acho que Deus esqueceu de me responder. Eu vou ajudar Deus a me responder. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. As coisas na vida de alguns aqui vão acontecer mais tarde, mas elas vão acontecer.
E quando acontecer, a lágrima que você chorou pela espera vai virar gargalhada. E os seus amigos vão chegar perto de você e vão falar assim: que isso, hein, fulano? Nossa. Olha para quem está do seu lado e fala assim: oa, espera. Depender de Deus é depender do tempo de Deus. Põe a mão no seu relógio aí, ou no seu celular, onde tiver tempo aí agora, põe a mão aí. Fala: Deus, a partir de hoje, eu não vou fazer meu tempo. O Senhor é o árbitro, o juiz, que apita o jogo da minha vida. E eu vou viver tudo no tempo perfeito de Deus. Me dá paciência, Senhor, porque eu não quero o bom, eu quero o melhor. Duas últimas coisas e nós vamos orar. O que é depender de Deus? Primeiro, é depender, quem está anotando aí? Depender da sua sabedoria. Segundo, é depender da sua força. Depois é depender do seu tempo, do seu agir. Terceiro, quarto, é depender da sua defesa. Todo mundo no mundo uma hora vai ser zombado e criticado pelo que faz ou pelo que deixa de fazer. Você sabe o que é engraçado? A pessoa mais linda que pisou no mundo foi a mais criticada. Ou seja, você explicar que você é do bem não vai fazer as pessoas te amar, porque Cristo foi a pessoa mais perfeita do mundo, e quanto mais ele pregava a sua mensagem, mais criticado ele era. Se eu começar a responder quem eu sou, não melhora nada. Isso faz as pessoas ficarem com mais raiva ainda. Jesus chegou diante de Pilatos. Pilatos falou assim: você está querendo meu emprego? Você acha que você é o rei dos judeus? Sabe qual é a resposta que Jesus deu para ele? Depender de Deus é calar essa linda boca que você tem e dizer: Senhor, tu sabes todas as coisas, eu não vou me defender. Quando você se defende, sabe o que está dizendo para Deus? Eu sei me cuidar melhor do que o Senhor sabe me cuidar. Eu tenho mais recursos que o Senhor. Quando eu vou para o Facebook, ninguém me vence, Senhor. Quando nos atacam, a tendência da gente é o quê? Atacar de volta. Mas nós temos que depender de Deus e deixar que Ele nos defenda. Ao não responder, você está ficando cada dia mais parecido com Jesus. Sabe que dia nessa terra você fica mais parecido com Jesus? Essa frase não é minha, não, é do pastor Rick Warren. O pastor Rick Warren diz assim: o dia na terra que você fica mais parecido com Jesus é o dia que você não defende-se das injustiças que fizeram contra você. Gente, eu sei o que é isso. É difícil demais. Eu me lembro que um dia eu estava sendo muito injustiçado e eu falei: vou tomar uma providência. Quando eu falei: esse, uma voz falou dentro de mim assim: você vai entrar com seus recursos, eu vou tirar os meus. Você vai ligar para os seus amigos, eu vou tirar meus anjos. Você vai vir com o seu discurso, eu vou tirar a minha palavra. Você vai vir com a sua força, eu vou tirar a minha. O seu pai não morreu, ele está vivo. Nunca esqueço da história do menino que me bateu um dia no prédio, e o meu pai foi lá e conversou com ele. Nunca mais o menino olhou em mim. O menino me via e corria, me via e corria, me via e corria. Meu pai professor, minha mãe professora, todo mundo lá em casa finge de normal. E cheguei para o meu pai e falei: pai, o menino me veio e sai correndo. O que o senhor falou com ele? Nada não, filho. Não, pai, fala para mim. Porque eu vi os dois assim sentados na beira da piscina conversando, e o menino maior do que eu, mas nunca mais, ele me via, ele saía fora. Falei: pai, fala para mim que você falou com ele. Não, nada. Meu pai naquela época estava indo para a igreja, estava começando aí, e ele então falou, e eu fui apertando ele, ele falou: o que você falou para ele, pai? Eu falei: ó, quando você chegar perto do meu filho agora, aí eu vou te matar. Aô, Salu! Aô, Salu! Eu vou te matar, aí eu vou te dar uma matada. Olha para mim.
Quem põe a mão em você, comprou a briga com o Criador do universo. E ele vai virar o cara do avesso. Não se defenda, porque o seu pai é forte demais. Quanto mais bem sucedido você ficar, mais as pessoas vão te xingar. E explicar piora. Você começar a trabalhar na igreja, quem sobe aqui no altar, sabe o que todo mundo fala de quem sobe aqui? É Aparecido. Por exemplo, sabe o que pode ser que seja a única coisa que todo mundo vai falar desse sermão? O Lucinho vestido de Chapolin. Ele está achando que ele é quem? Mas gente, aqui ó, né, aquela frase clássica, né, bíblica. Talk to my hand. Conversa com a minha mão. Ah, porque o Lucinho está achando que ele é quem? Olha aqui, irmão, você acha que é fácil vestir isso aqui e vir para cá? Né? Se eu fosse solteiro, eu tinha acabado com todas as minhas chances. A não ser que houvesse alguém muito em estado de calamidade aqui. Porque eu sei que tem. Tem umas meninas aí que estão desesperadas, né, Leandro? Mas pode ser que eu chego em casa agora, vou ler os comentários do culto. Idiota, tá achando que ele é quem? Eu vou responder, gente. Eu sei o que eu quero comunicar para as minhas ovelhas. Eu me vesti isso aqui como uma ferramenta. Eu estou aproveitando o falecimento do talvez o maior humorista do mundo para eu comunicar uma verdade sobre depender de Deus. Eu não posso deixar essa oportunidade passar. Atrapalhou meu cabelo, mas de qualquer forma é bom. Preço alto. O meu cabelo ninguém põe a mão assim e vive, não. A calça está caindo. Depender de Deus é você não se defender e deixar Ele te defender. Eu não estou de brincadeira. Muitos aqui até o fim desse ano vão ter que colocar em prática essa palavra que eu acabei de pregar aqui. Eu já fui levado em púlpito de igreja e disseram que eu era Judas, traidor, que eu queria acabar com a igreja. Sabe o que eu fiz? Fiquei calado assim. Eu desci do púlpito, meus amigos, meus parentes falavam assim: fala alguma coisa, se defenda. Meu pai está vivo. Só dei uma ligada para o escritório de advocacia do céu. Falei: pai, toma uma causa aí, que eu tenho mais o que fazer. E a grande prova que eu sou inocente é que depois que eu saí, tudo melhorou. Deus te honra. Você quer que os homens te honrem ou você quer que Deus te honre? Você quer o aplauso de um bando de idiota ou você quer o aplauso do céu no fim do dia? Você quer um bando de mané falando assim: ai, a fulana é tão legal, eu acho ele tão demais. E Deus com raiva de você? Ou no fim do dia todo mundo com raiva de você e Deus dizendo assim: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra na alegria do seu Senhor. Põe a mão no seu braço assim, porque a defesa vem do braço. Põe a mão, fala: Deus, não é esse braço que me alcança a vitória. A minha defesa é o sangue de Cristo. Me ajude a me calar diante das injustiças. O Senhor me defende. O Senhor fala por mim. Eu dependo de ti. Última coisa que significa dependência de Deus é Efésios 4:19. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, vai suprir cada uma das suas necessidades. É depender dos recursos de Deus. Gente, nós estamos no fim do ano. Todo mundo quer ganhar um dinheiro extra, 13º, 14º, e porque janeiro todo mundo sabe que Satanás manifesta mesmo. Pode ter greve do que for, greve de respirar, greve de ebola chegar na cidade, mas conta IPTU e IPVA chega mesmo, conta de tudo chega na casa da gente. E o diabo quer colocar a gente ansioso por causa de dinheiro. Dinheiro é hoje a causa número 1 de divórcio, e é a causa número 1 de fadiga, ansiedade. Imagine que você chega na sua casa e abre a torneira da cozinha. E quando você abre a torneira não sai água.
O que você vai falar? Acabou a água do mundo. É isso? Não. Naquele ponto de distribuição não tem água ou tem algum impedimento, mas a fonte continua, sim ou não? Você pode estar agora vivendo um momento de falta de recurso financeiro momentâneo, mas a fonte continua aberta. O nosso Deus não tem problema de dar dinheiro para a gente. O que Ele quer é uma pessoa que o dinheiro não vai mudar a vida dela. O que Ele quer é alguém que com 10 reais, 100 reais, 100 mil reais, não vai mudar o discurso, não vai parar de orar, não vai parar de vir na igreja, não vai parar de se envolver, não vai sumir e deixar todo mundo para trás. Porque o dinheiro, olha gente, só Cristo muda mais uma pessoa do que o dinheiro. Mas depois de Jesus, a coisa que eu mais vi mudar as pessoas chama-se dinheiro. Deus pode te dar dinheiro? Você quer ter os recursos de Deus na sua vida? Você precisa hoje parar de viver dos seus recursos e dizer: Deus, eu quero os teus. Quem acredita que Deus tem mais para dar para a gente financeiramente do que a gente tem recebido? Eu acredito. Gente, eu acredito num Deus que você sonha uma coisa retardada, Ele te dá. Senhor, eu quero um tênis. Ele te dá. Jesus, eu nunca tive um relógio legal, o Senhor me dá? Gente, ultimamente eu tenho vivido coisas financeiras assim tão absurdas. Deus só querer e não ter verbalizado a oração. E quando eu abro os olhos, então uns 3 dias atrás Deus fez isso comigo. Eu falei assim: ó, o Senhor está me mimando. O Senhor tá, olha Deus, toma cuidado. O que o Senhor está fazendo comigo? Mas é porque Ele tem prazer. Gente, o dia que eu cheguei em casa com o PS4 para esse menino, para o Davi, foi a coisa mais gostosa da minha vida. Eu não joguei, mas a cara do Davi me fez feliz. Quem está entendendo? Quando você dá um presente para o seu filho, gente, o dia que eu entrei na Disney com a Patrícia, com a Emily, com o Davi, quem lembra, né, Mimi? A Paty chorava tanto, mas ela chorava assim, velório mesmo de alguém. Não é assim, ai, estou tão emocionado, não é. Eu já tinha ido à Disney algumas vezes. Eu não olhava para nada. Eu conheço o castelo já. Eu sei que tem um show, a Minnie vem. O Mickey, eu conheço os brinquedos todos. Eu sei tudo. Mas eu ficava olhando para a cara dos 3. Porque Deus me deu condições de levar minha família no maior parque do mundo. 4 favelados arregaçados. 4 filhos do nada com a coisa nenhuma. 4 gente simples. Essa menina chorava. E eu ficava olhando para a cara, para de olhar para a minha cara. Eu falava, mas a minha alegria não é a Disney. É o que o Senhor deu para a gente aqui. É eu poder olhar o seu rosto e olhar e as crianças assim, vou lá aqui primeiro, não vou cá, vou lá outro. Se eu, um homem, um mané, vibro de ver que eu consegui dar alguma coisa legal para minha família, você acha que o Senhor amarra a micharia na sua vida porque Ele gosta? Você acha que Deus não sonha em te dar alguma coisa melhor, não? Você acha que Ele olha e fala assim, estou gostando de ver minha filha andar a pé nessa chuva, que belo, ai eu fico tão feliz. Que Deus que você acha que você serve? A minha pergunta é, um carro vai fazer você continuar dependendo dele? Você já provou para Deus que bens materiais não te mudam? Eu comprei o carro que eu tenho hoje. Gente, o carro que eu tenho hoje é o mesmo carro do pastor Márcio. Olha que blasfêmia. Um cara que tem uma vida santa, está há 42 anos pastoreando, uma igreja maravilhosa. Deus me deu um carro igual. Eu chego aqui para vir assim, o pessoal fala assim, Águia 1 chegando, Águia 1, só que sou eu. Aí, eu vou com o carro assim, quase parando na vaga dele, quando eu baixo o vidro, não, o pastor não chegou, sai fora, pastor, assim. Sabe o que eu fiz com esse carro quando eu comprei ele? Um carro, gente, maravilhoso. O carro é maravilhoso. Ele é tão maravilhoso que o corretor me ligou anteontem para me falar do seguro do carro. Quando ele me falou o seguro, eu falei assim, não, você está enganado. O valor do seguro, você compra um carro. Compra, de verdade, um carro simples, você compra. Aí, sabe o que eu fiz com esse carro quando eu comprei ele tem 2 anos e pouco? Eu cheguei na garagem e falei, fofo,
você vai ficar 6 meses sem tomar banho. Os homens agora vão sentir, só os homens vão entender agora o meu coração. Um carro branco, turbo, lindo, você só vê ele no GTA. E eu deixei ele 6 meses sem tomar um banho. E o povo aqui da igreja escrevia: em nome de Jesus, milagre. Eles punham versículo nele. Passava o dedo assim e fazia: credo do pastor, ele é marrom? Sua mãe é marrom. No final de 6 meses eu lavei o carro. Não me fez falta lavar. O carro está lá. Gente, sabe quantos quilômetros o carro tem? Virou essa semana 9.000. O carro está indo para 3 anos de uso. Tem dinheiro para comprar outro? Tem. Quer comprar? Não. Porque eu não vou dar moral para o outro igual eu não dei para esse. Não arrepio um fio de cabelo. Mas daqui a pouco vai acontecer, daqui a 2 minutos aqui, a coisa que mais me arrepia é ver gente de todas as idades vir aqui na frente e dizer: a partir de hoje, eu dependo só dele. Essa é a minha emoção, essa é a minha paixão, é isso que me põe louco. Então agora, eu quero encerrar dizendo para você uma coisa: Chapolin vai chegar na sua vida. As falsas seguranças vão chegar. Só tem um jeito de vencer o Chapolin. Só tem um jeito de você não se apoiar naquilo que não precisa. Sabe o que é? Fazendo nessa noite uma declaração de dependência. Eu sou filho de professor de história e a minha mãe me ensinou que às margens do rio Ipiranga, o que é que o querido Dom Pedro fez? As cortes portuguesas querem nos escravizar. Independência ou morte. Nós vamos fazer bem o contrário hoje. Dependência ou morte. Pastor, eu já sou de Deus, eu já entreguei minha vida para Ele. Eu sei. Mas você tem vivido em dependência dEle? Ou você tem colocado sobre bens, situações e pessoas uma falsa confiança que só Deus pode te dar? Eu quero encerrar dizendo aqui o que acontece lá em 2 Crônicas 20, verso de número 2 Crônicas 20. Deixa eu achar o verso aqui. 20, verso 12. Sabe o que diz lá? Eu só vou citar. O rei Josafá, o rei Ezequias, recebeu a carta de ameaça do rei Senaqueribe. Sabe o que ele fez? Leu a carta para Deus. Olha que lindo, gente. Que dia que nós vamos ser assim, velho? Que dia que ao invés de mostrar para os outros, gente, as pessoas põem em mim uma expectativa que eu não tenho. Antes de eu subir aqui para pregar, uma pessoa me mandou um WhatsApp aqui agora. Sabe por que a minha vida está toda bagunçada? Porque eu ainda não consegui falar com você. Olha, gente, olha aqui para mim. Se eu tivesse esse poder, o primeiro lugar que eu aplicava ele é dentro da minha casa. Porque eu tenho parentes meus, do mesmo sangue que eu, que ainda não servem a Cristo. E se eu fosse esse maravilhoso, gostoso, todo cheio de glória, eu aplicava ele dentro da minha casa primeiro. Mas as pessoas põem em mim uma expectativa idiota. Ao invés de trazer a carta de afronta para o Lucinho, eu oro, eu abençoo sim, eu faço o que eu puder. Mas o rei levou a carta diante de Deus. Falou: Deus, olha o que o rei está dizendo aqui, ó. Vai acabar com a gente. Aí você sabe o que diz o texto? Eu vou ler, que eu estou afim de ler o trem. 2 Crônicas 20. Olha que lindo isso aqui. Olha o que o rei diz. Ó nosso Deus, contempla essas ameaças, pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Não temos força para enfrentar essa luta. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Eu quero deixar você com Efésios 6:10. Finalmente, irmãos, fortaleça-se no Senhor e no seu forte poder. Por que finalmente? Porque o ano está acabando. Quer terminar o ano bem? Quem quer terminar o ano bem?
Coloca a sua força em Deus, coloca a sua sabedoria em Deus, coloca a sua dependência em Deus, coloca o seu timing em Deus, coloca a sua defesa em Deus e coloca os seus recursos em Deus. Não aceite as falsas ajudas. Não aceite, não aceite. Nós vamos orar agora. E nós vamos pedir a Deus que Ele seja a nossa única dependência, a nossa única suficiência. Todos de olhos abertos, digam comigo: Senhor Jesus, eu vivi dependendo de muitas coisas, mas nessa noite eu admito, só o Senhor pode manter de pé um ser humano. Perdoa-me, salva-me, pois agora, aqui, hoje, eu te entrego minha vida. Me arrependo dos meus pecados e te peço, faça de mim uma nova criatura. Com essa simples oração, eu faço do Senhor o meu tudo. Eu só dependo de Ti. E eu sei que por causa disso, eu agora sou salvo. Em Teu nome eu oro. Amém. Segunda oração que quero fazer, diga comigo: Pai, e eu, que me afastei dos Teus caminhos, volto arrependido, na dependência do Senhor, não de homens. Não vou me importar com os que me entristeceram, porque o Senhor é a minha alegria. Eu volto para sempre, para a Tua casa, para os Teus braços. Em Teu nome eu oro. Amém.